Olá, boa noite, graça e paz, queridos irmãos e amigos do Facebook. Louvado seja Deus por mais uma noite, na presença bendita do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais um dia. Esse é o dia que o Senhor nos fez, por isso estamos alegres da sua presença, alegres pela sua graça bendita, alegres pelo privilégio de poder compartilhar a sua palavra. Hoje vamos continuar a meditar na história de Jonas. Nosso tema de hoje, a graça de Deus exige arrependimento. Hoje vamos olhar o capítulo 3 e 4 de Jonas. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra. Jonas capítulo 3. E esse capítulo, querido, nos mostra como a graça de Deus, ela se manifestou. E como a graça de Deus se manifesta quando o homem se arrepende dos seus pecados. A graça de Deus exige arrependimento. O pecador, para que ele alcance a graça bendita do Senhor, ele precisa reconhecer o seu estado pecaminoso e ele precisa abandonar as práticas pecaminosas e se voltar para Deus. Uma vez então que ele se volta para Deus, a graça do Senhor se manifesta em sua vida. E hoje nós vamos olhar então esse capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Jonas, encerrando assim a história do profeta Jonas, que muito nos tem ensinado o que fazer e o que não fazer. Amém, queridos? Vamos orar, pedindo a Deus a direção do seu Espírito, pedindo a Ele a sua graça bendita, o seu poder, a unção bendita e gloriosa, pedindo que a mão do Senhor esteja sobre nós, manifestando a sua graça e a sua bondade em nossas vidas. Oremos ao Senhor. Querido Pai, nós te adoramos nessa noite bendita, glorificamos, Senhor, o teu nome, pela tua palavra é viva e eficaz, tua palavra não volta vazia, tua palavra sempre fará aquilo que te apraz. Ó Deus, fica conosco nesse tempo, fala ao nosso coração, abre-nos a mente e o coração, Senhor, para que possamos entender e perceber as palavras da tua lei. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo se manifeste em nós, alcance os corações nessa noite, aqueles que estão conosco, aqueles que estarão e aqueles que ouvirão, Senhor, daqui a alguns meses, dias e anos, que a tua palavra possa visitar e penetrar para o louvor e para a glória do teu nome. Ó Deus, rogamos pelos enfermos desse tempo, Senhor, visita aqueles que estão infectados. Ó Deus, que a mão bendita do Senhor possa curá-los, restaurá-los, para o louvor e para a glória do teu nome. Rogamos a ti, Senhor, pela avó da Leila. Ó Senhor, visita aquela anciã. Nesta hora, Senhor, toca e cura e fala com ela da sua palavra. Ó Deus, que ela possa dar ouvido à tua voz e que ela possa, Senhor, confessar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, para o louvor e glória do teu nome. Usa a vida da tua serva Lourdes, tua serva Leila, para que possam ministrar a tua palavra àquele coração, Senhor. E toda aquela casa, aquela família seja alcançada para a glória e para o louvor do teu nome. Manifesta, Deus, a tua bondade, a tua graça. Ó Deus, em cada enfermo desta hora, que a tua mão bendita possa visitar os hospitais. Ó Deus, consola as famílias enlutadas, aqueles que perderam entes queridos, que a mão do Senhor esteja sobre eles, ó Pai, manifestando a tua bondade e a tua graça para o louvor e a glória do teu nome. Rogamos a ti, Senhor, em nome de Jesus, visita a mãe do Celso, teu servo. Ó Deus, tu pode curá-la, restaurá-la nesta hora, em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra. Toca, Senhor, a mãe do Celso e restaura. Ó Deus, toca nos seus pulmões e traz a tua cura. A tua graça bendita pode restaurá-la, Senhor, e dar a ela mais alguns anos de vida para o teu louvor e para a tua glória.
Fica conosco nesse tempo, guarda meus irmãos, cada um em sua casa, que a tua mão bendita, Senhor, esteja nos visitando e o teu Espírito esteja iluminando os olhos do nosso coração, Pai. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Sejam bem-vindos. Você que chegou durante a oração, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus fale ao teu coração nessa noite bendita. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra. Livro do profeta Jonas, no capítulo 3, que vai falar sobre a pregação de Jonas em Nínive. Jonas capítulo 3, versículo 1. Vamos ler do 1 até o versículo 10. Deus fala ao teu coração, você que está conosco, você que entrou, Deus te guarde e te fortaleça, em nome de Jesus. Os irmãos lá no Jequitinhonha, irmãos aqui no Gardênia Azul, que a palavra do Senhor possa visitá-lo para o louvor da sua glória. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Muito bem, queridos irmãos e amigos, o tema de hoje é: a graça de Deus exige arrependimento. E esse capítulo nós vemos como a graça de Deus se manifesta na vida daquela cidade dos ninivitas, porque eles se arrependeram do seu mau caminho e eles voltaram atrás. Deus não está olhando o tamanho do seu pecado ou a quantidade do pecado. Deus está olhando para o meu coração, o teu coração, e Ele olha a nossa disposição de se arrepender do pecado, de voltar atrás e de seguir o caminho do Senhor. Provérbios 28, verso 13, diz o seguinte: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então a questão do pecado, querido, é a seguinte: precisa reconhecer, confessar e abandoná-lo. E aí então o pecador achará a misericórdia de Deus, a graça de Deus vai se manifestar em todo aquele que, reconhecendo que ele é um pecador e que precisa do perdão de Deus, da graça de Deus, e ele então confessa, se arrepende e deixa o pecado, abandona o pecado, como diz o texto de Provérbios. E esse texto, ele vai nos mostrar exatamente o que a cidade de Nínive fez, o que os habitantes fizeram. Jonas, agora depois de uma lição que Deus havia dado a ele, depois de passar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe,
e ele clamou a Deus por misericórdia. Deus ouviu a sua oração, seu clamor. Deus então atende e novamente diz a Jonas: vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas levantou e foi a Nínive. E era cidade muito importante diante de Deus. Por que a cidade de Nínive, queridos, era importante diante de Deus? A cidade de Nínive é a capital da Síria. A Síria era inimiga de Israel naquele período. Já havia invadido Israel algumas vezes. Mas o texto nos relata que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Então, qual era a importância dos ninivitas para Deus? A importância, lá no final do capítulo 4, a gente vai olhar o texto e perceber que Deus diz a Jonas que na cidade de Nínive havia mais de 120 mil pessoas. Por isso, então, Deus a considera uma cidade importante, porque havia ali mais de 120 mil almas. E Jesus, ele diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. O que dará o homem em troca da sua alma? Ou seja, Deus está preocupado com a salvação da nossa alma. Deus está preocupado, querido, com a salvação da tua alma. Deus se preocupa com você. E por isso, então, ele considera que aquela cidade era muito importante, porque havia mais de 120 mil habitantes que moravam ali e estavam em completa cegueira. Quando Deus fala com Jonas, ele diz: eles não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Isso mostra que eles eram cegos espiritualmente, eles estavam perdidos porque não serviam ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus que salva, cura e liberta, ao Deus que pode levar aos céus através da pessoa do Senhor Jesus. E Nínive era essa cidade. Era tido como uma cidade cruel. Seus habitantes eram cruéis. Mas Deus queria salvar a cidade. A misericórdia de Deus queria alcançar aqueles homens. Então Jonas agora vai pregar. E o versículo 4 diz que começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A mensagem, querido, é que Nínive seria destruída. 40 dias Nínive será subvertida. Palavra subvertida aí, a mesma que está lá para Sodoma e Gomorra, seria destruída. Conclusão dos fatos. Quando olhamos o prazo que Deus deu para a cidade, 40 dias era um bom tempo para que os ninivitas viessem a pensar, refletir e pudessem então se arrepender do seu mau caminho. E aí a gente percebe como Deus é gracioso, é misericordioso. Deus havia decretado um juízo sobre a cidade, porém havia uma válvula de escape. E a válvula de escape era que eles, ouvindo a mensagem, eles voltassem atrás da sua maldade e se convertessem ao Deus vivo e verdadeiro. E aí então a graça de Deus poderia se manifestar. E por isso então nós escolhemos esse tema, que a graça de Deus, ela exige arrependimento. A graça de Deus não é uma graça barata, porque ela custou um preço caro. A vida de Jesus lá na cruz do Calvário foi o preço para que nós hoje tivéssemos a graça bendita do Senhor a nosso favor. Mas ela exige do pecador arrependimento. Eu e você não precisamos pagar pela nossa salvação, não temos que pagar indulgências, nem temos que pagar promessas para ser salvos. Somos salvos pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Porém, a decisão que temos que tomar é deixar o pecado, é abandonar o mau caminho, voltar atrás e seguir então o Senhor Jesus.
E a partir do versículo 5, nós vemos que aquela cidade, ela tomou essa decisão. O Espírito de Deus visitou aquela cidade e houve ali um grande avivamento. Versículo 5 nos diz o seguinte: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Então, de cara, eles creram em Deus. Isso mostra que eles se arrependeram, mas essa crença, ela está envolvida de arrependimento. Eles não creram em Deus, mas também creram em outros deuses. E fizeram assim um sincretismo, uma mistura, não. Eles creram em Deus e eles abandonaram os ídolos, eles abandonaram a vida velha, eles abandonaram a pecaminosidade do seu coração e se voltaram para Deus. A palavra conversão significa fazer meia volta, voltar atrás, retornar do ponto em que estávamos indo e voltar meia volta, dar meia volta. Isso significa conversão. Foi exatamente o que aconteceu com os ninivitas. Eles creram em Deus. E o que mostra para nós que eles se converteram? Que eles largaram o pecado. Eles proclamaram logo um jejum. E o jejum fala de humilhação. O jejum fala de santidade, de pureza, de deixar o pecado para buscar as coisas santas, as coisas de Deus. Isso então já é o primeiro sinal de que os habitantes de Nínive se converteram a Deus. Mas a partir do versículo 6 nós vemos que aquele avivamento foi tão poderoso e a conversão foi tão genuína de toda a população que ela chegou ao palácio do rei. E veja o que diz o verso 6. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Percebam que o rei ele dá um passo a mais na questão do arrependimento. Ele vai jejuar, porém, ele vai tirar as vestes reais, ele vai se cobrir de saco, que era um sinal de humilhação, e ele vai assentar em cinzas. Era, querido, o sinal mais profundo de humilhação naquele período de Israel. E essa prática chegou aos ninivitas, que era um povo cruel, rebelde, e que não buscava a Deus. Mas com a pregação de Jonas e o mover de Deus naquela cidade, eles se arrependeram de tal maneira, o arrependimento foi tão profundo, houve tamanha comoção, que o próprio rei tirou as vestes reais, cobriu-se de pano de saco. Pano de saco, para você ter uma ideia, né, quando você está numa via pública aqui no Rio de Janeiro, alguns rapazes vendendo aqueles panos de saco. É exatamente isso, né? Só que não era tão alvejado como os de agora. Mas é aquilo ali, a representação do pano de saco. Aquilo ali não é para se vestir como roupa. Mas todas as vezes que os judeus jejuavam e se humilhavam perante Deus, eles se vestiam de pano de saco para mostrar o estado de humilhação e o estado de arrependimento que eles estavam. E o rei chegou nesse estado. E o rei foi além. Além dele próprio jejuar, se vestir de saco, ele proclamou um edito real. Versículo 7 diz: e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. O rei expediu uma ordem, um edito real, que o jejum deveria ser completo, não comeriam e nem beberiam nada. E o rei foi tão extremo que o jejum alcançaria até os animais. O rei foi no seu extremo. Os animais não precisavam jejuar,
pois não são seres racionais. Mas o rei, que não conhecia Deus, e ele está então comovido, seu coração está tocado, quebrantado, ele, no seu decreto, estendeu o jejum até os animais. Isso mostra, queridos irmãos e amigos, a profundidade do arrependimento daquela cidade. E veja o que ele vai dizer no versículo 8. Além do jejum, do pano de saco, ele orienta que os ninivitas clamassem a Deus. E ele diz aí, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Aqui está, querido, o ponto-chave da mensagem do Evangelho: arrependimento. Por isso, a graça de Deus, ela exige arrependimento. Para que ela se manifeste, o pecador precisa voltar atrás, precisa se arrepender. E foi o que o rei escreveu lá no seu edito. Clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E aqui, querido, está o ponto-chave. A graça de Deus, ela só vai alcançar aquela pessoa que se arrepender do seu mau caminho e voltar atrás. Não existe esse evangelho barato que andam pregando por aí, dizendo, vinde como estais, e você pode ficar como você está. Não é assim. Deus chama o pecador, Deus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Por isso o chamado de Deus é para o arrependimento. Cada um que quer receber a graça de Deus, cada um que está sendo chamado, atraído pela graça, ele tem um caminho a tomar, que é o caminho do arrependimento. E o rei entende isso, o rei tem clareza. E ele não era um servo de Deus. Mas no momento em que a mensagem alcançou o seu coração, e a mensagem era uma mensagem dura, ainda há 40 dias, e Nínive será subvertida, ou seja, destruída. E todos morreriam. E a essa altura da história, eles tinham como exemplo Sodoma e Gomorra, que foi subvertida por causa do seu pecado. Sodoma e Gomorra não se arrependeu. Sodoma e Gomorra eram homens pecadores ao extremo. O pecado cheirava mal às narinas de Deus. Deus, então, executou o juízo contra aquelas cidades de Sodoma e Gomorra. E agora Nínive tem o mesmo decreto. Porém, o profeta Jonas teve a missão de ir e pregar para que o coração deles fossem tocados. E eles, percebendo o seu mau caminho, voltassem atrás. O rei tem tanta clareza que naquilo que ele escreveu, editou, ele diz aí, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Queridos irmãos e amigos, o homem por natureza ele é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, estão caídos, carecem, estão longe da graça de Deus. Então só resta uma saída para o homem pecador. É o arrependimento, é o reconhecimento do seu pecado. E ele então, voltando atrás, ele se convertendo, ele alcançará a graça bendita de Deus. A graça de Deus vai se manifestar na vida dele, no momento em que ele se arrepender e retornar a Deus. Porque se ele, ouvindo a mensagem, não se arrepender, só resta para ele uma opção. E eu quero ir agora com você a Hebreus, capítulo 10. Vamos comigo, deixa marcado em Jonas, e vamos ao livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, a carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 26. Hebreus 10, 26 e 27. Se não houver arrependimento e abandono do pecado, a graça de Deus não pode se manifestar. É o que diz o texto.
Diz assim, Hebreus 10, 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Perceba então, querido, que o escritor aos Hebreus, ele esclarece com muita propriedade, porque se vivermos deliberadamente, ou seja, de maneira consciente, clara, no pecado, depois que tivemos clareza, conhecimento da mensagem de Deus, conhecimento da verdade, já não resta sacrifício. Pelo contrário, o que espera aquela pessoa que ouviu a mensagem, ouviu que ela estava em pecado, ouviu que o pecado leva à morte, ouviu que haverá um dia em que haverá um juízo final, e ela não voltou atrás, ela não se arrependeu. O que aguarda aquela pessoa? Versículo 27, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. E exatamente esse ponto, querido, que nós temos que prestar atenção. Alguns pregadores estão falando por aí em atualizar as escrituras para tentar, então, com isso, permitir algumas práticas pecaminosas no seio da igreja, no meio da igreja, sendo que a palavra de Deus ela é clara quando diz que Deus não tolera o pecado com o ajuntamento solene. E agora eu quero ir com você a Isaías, capítulo 1, verso 13. Deus não tolera, não aceita. Se quisermos viver em pecado, Deus se afastará de nós. Porque não há como juntar vida de santidade, de adoração a Deus, com vida pecaminosa. É igual a água e o óleo, que não se misturam. Isaías capítulo 1 vai falar exatamente sobre isso. Deus não tolera alguém que vive na prática do pecado e quer, então, viver numa prática de adoração a Ele. Jamais isso vai acontecer. Não há comunhão, não há como comungar. Se você escolher viver na prática do pecado, você não conseguirá se aproximar de Deus para prestar a Ele culto e adoração real e sincera. Você pode até fazer, você pode até tentar, mas a sua adoração, seu culto estará vazio e sem vida. E Deus não receberá. E é a palavra que diz, Isaías capítulo 1, verso 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ajuntamento solene, queridos irmãos e amigos, era quando o povo de Deus se juntava para adorá-lo, para prestar culto, adoração, louvor. Deus diz que não pode suportar a iniquidade associada junto com o ajuntamento solene. Não há como juntar uma prática de iniquidade do pecado com uma prática espiritual. As duas coisas estão separadas, divorciadas uma da outra. Não há como conviver juntos. Sendo que alguns pregadores têm saído por aí falando em atualizar a palavra de Deus para abrir brechas para uma vida pecaminosa. Vamos a Judas. O que Judas vai dizer sobre tais pregadores, tais pessoas que têm penetrado no meio da igreja, do povo de Deus. Judas, versículo 4. Olha o que diz o texto. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano
e Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo da graça e permito uma prática pecaminosa, eu estou entrando exatamente nesse caminho, que é transformar a graça de Deus em libertinagem. Libertinagem não é o mesmo que liberdade. A Bíblia diz que em Cristo nós somos livres. A liberdade é em Cristo, não libertinagem. Logo, se eu fui alcançado pela graça de Deus, se eu me converti ao Senhor Jesus, eu estou livre para dizer não ao pecado, eu estou livre, as amarras do pecado foram quebradas da minha vida. E agora eu estou livre para servir a Deus, buscar a Deus e andar nos santos e retos caminhos do Senhor. Por isso, querido irmão, querida irmã, amigo que nos ouve, é preciso prestar atenção. Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Fique atento com o que você ouve, a mensagem que você ouve. Você precisa ir à palavra e examinar. Examinar a palavra, assim como aqueles irmãos, quando Paulo, na sua viagem, chegou naquela cidade e estava ali pregando, aqueles irmãos foram examinar as Escrituras para ver se de fato o que Paulo pregava era real, era bíblico. Os bereanos, quando Paulo chega em Bereia, Paulo está pregando o Evangelho e Paulo está usando ali o Antigo Testamento, porque o Novo não estava escrito. Todo o Novo Testamento ele está baseado no Antigo. Paulo então está pregando a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação. E o texto diz que aqueles de Bereia eram homens e mulheres criteriosos. E eles examinaram as Escrituras para ver se de fato era assim como Paulo estava expondo. E essa deve ser a nossa prática, essa deve ser a sua prática, de examinar a Escritura, para ver se os pregadores de hoje estão pregando de fato o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina sobre a graça de Deus. Senão você pode transformar a graça de Deus em libertinagem. E o texto de Judas é claro quando diz que esses indivíduos se introduziram com dissimulação, dissimulação, engano, de maneira sorrateira. E eles, de muitos, já foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. E diz aqui, homens ímpios. Ímpios é aqueles que praticam a impiedade, aqueles que negam. E com isso negaram o único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Amém, queridos? E o rei de Nínive teve clareza disso. Ele teve tanta clareza que ele se arrepende, ele vai praticar o jejum, ele vai buscar a Deus, mas ele também vai levar toda a cidade ao arrependimento. Volta comigo lá em Jonas, capítulo 3. Veja o que ele diz no verso 9. Quando ele toma a decisão de se arrepender e estimular os seus súditos ao arrependimento, olha o que ele diz no verso 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O rei tem clareza de que se eles continuassem naquela vida pecaminosa, na prática do mal, a ira de Deus ia se manifestar em julgamento na vida deles. Talvez você diga, mas Deus é amor, Deus não se ira. Você está redondamente enganado, querido irmão, amigo, você que nos ouve. Deus é santo e justo, mas Deus também se ira. E ele se ira com o pecado, com a prática do pecado, e a Bíblia também fala sobre isso. Quando o homem decide viver deliberadamente em pecado, ele então está afrontando a Deus, e no momento exato a ira de Deus vai se manifestar. Os ninivitas tinham 40 dias para pensar, meditar o que eles iriam fazer da sua própria vida. Eu e você talvez tenhamos muitos anos. Deus tem nos dado chance e oportunidade para pensar e meditar o que eu estou fazendo com a minha vida. Quantas mensagens do Evangelho você já ouviu durante os anos de vida?
Se você ainda não se arrependeu, você teve muito mais do que 40 dias. E Deus tem te dado a você prorrogação, 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 para que você se arrependa e viva. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, sim que ele se arrependa e viva. Isso mostra, então, o quanto Deus é justo, o quanto Deus é amoroso e o quanto ele é gracioso, porque mesmo o homem em pecado, mesmo o homem indo contra a lei de Deus, Deus vai dando a ele chances, oportunidade, para ele voltar atrás, para ele se arrepender, não importando qual seja o seu pecado, não importando qual seja o crime que alguém tenha cometido, Deus tem misericórdia para qualquer homem, para qualquer espécie de pecado. A graça de Cristo é suficiente. O sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, ele é suficiente para apagar qualquer pecado. Isso que é fantástico e fabuloso na mensagem do Evangelho. Isso deixa muito claro, queridos, o amor de Deus. E o versículo 10, que é o último versículo do capítulo 3, diz aí: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Deus estava aguardando a postura dos cidadãos de Nínive. O que eles fariam? O que eles fizeram? Eles se converteram, eles voltaram atrás, eles deram meia volta. O texto é claro e diz: como se converteram do seu mau caminho. Queridos irmãos e amigos, esse é o caminho para alcançar a graça de Deus, se converter do mau caminho. Então, quem está andando no mau caminho, diga-se de passagem, o mau caminho aos olhos de Deus. E a régua de medir é a Bíblia Sagrada, é o texto sagrado, o texto santo. Aqui está a régua de medir. Aquilo que vai medir a minha vida, se eu estou andando na prática do mal, do pecado, é o texto que vai dizer. À medida que eu leio o texto, e o texto então pode medir a minha vida, os meus passos, e se eu me encontrar no mau caminho, eu só tenho uma coisa a fazer: me arrepender, voltar atrás, abandonar o pecado e seguir a Jesus, que é o caminho, que é a verdade e a vida. Foi o que eles fizeram. E o final do versículo diz: Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Deixe-me explicar essa expressão, Deus se arrependeu. Deus não se arrepende porque Deus já conhece o futuro. A expressão aí é para que a gente então possa entender qual foi a lógica de Deus. A expressão mais correta para a gente entender o texto seria: Deus teve compaixão dos ninivitas e ele não executou o juízo que havia dito que faria. O juízo estava lavrado, porém, na sentença tinha um escape. O escape é conversão, arrependimento. Se ele se arrependesse, Deus não destruiria. E foi o que aconteceu. Porque eles se arrependeram, Deus então não executou o juízo. E é lógico que Deus, na sua onisciência, Deus já sabia que eles iam se arrepender. Porém, Jonas precisava pregar. E aqui está, querido, a graça bendita. Deus já sabe quem vai se arrepender e quem não vai. Nós não sabemos. Por isso temos que pregar o evangelho. Por isso temos que fazer missões. Por isso temos que enviar missionários. Porque ao redor do mundo, alguns milhares ainda se converterão. Porém, é preciso que haja pregadores. Paulo vai dizer aos romanos: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Então, para que alguém ouça e se converta, ou rejeite a mensagem, é preciso que alguém pregue. Por isso Deus insistiu com Jonas, para que ele fosse lá em Nínive pregar. Jonas não queria pregar. Para Jonas,
Eles estavam tudo perdido. E aí nós vamos ver no capítulo 4 como Jonas se comporta após a sua pregação. Jonas, em vez de ficar alegre com o resultado da pregação, que num dia converteram mais de 120 mil almas, talvez foi a maior pregação de todos os tempos, talvez foi a maior conversão em uma só pregação. Não conheço nenhuma outra com maior número de pessoas alcançadas, arrependidas. E a prova do que eles se arrependeram é que Deus não destruiu a cidade. E quando nós vamos a Mateus capítulo 12, Jesus vai fazer menção a Jonas e aos ninivitas. E ele diz para aquela geração: ninivitas se levantarão no juízo e condenarão essa geração, porque eles ouviram a pregação de Jonas e se arrependeram. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A geração de Jesus, querido, muitos não se converteram, estão condenados. E o próprio Jesus vai dizer: os ninivitas se levantarão e condenarão essa geração, porque ouviram o profeta Jonas e se arrependeram. E aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus era muito maior do que Jonas, Jesus era o próprio Deus encarnado, mas na época dele, na época de Jesus, quando aqui na terra, muitos não se arrependeram, endureceram o coração, queriam dar um jeitinho para o pecado, mas, queridos irmãos, não há jeitinho para o pecado. O pecado só deve ser tratado de uma forma: ou nós abandonamos a ele, ou nós somos derrubados por ele. E se nós abrimos guarda para o pecado na nossa vida, nós nos afastamos de Deus. Então, se você quer ir aos céus, se você quer andar com Deus, só tem um caminho: é abandonar o pecado. Foi o que aquela cidade fez. Abandonaram o pecado, se converteram, se humilharam, e Deus então não destruiu. Não executou o juízo lavrado. O juízo estava lavrado, porém tinha um escape. E Jonas, ao pregar, aquela cidade, aquele povo se agarrou ao escape. Se humilharam, assentaram em cinza, colocaram pano de saco e pediram a Deus misericórdia. E Deus então veio com sua graça bendita. Deus é amoroso para alcançar qualquer ser humano. Você pode pensar que está num grau mais profundo de iniquidade, você pode dizer que está no fundo do poço. Deus tem graça suficiente para alcançar você. Basta você decidir abandonar o pecado e seguir a Deus. Aí então a graça do Senhor vem de maneira bendita e graciosa e alcança o teu coração. Amém? Mas para finalizar, queridos, quero olhar o capítulo 4. A resposta de Jonas não foi jóia. E Jonas é um reflexo muitas das vezes da nossa própria vida. Olha o que diz o capítulo 4, Jonas 4, verso 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Jonas, em vez de se alegrar com a conversão da cidade inteira, ele ficou irado. Isso mostra que ele não estava querendo a conversão do povo. Por isso, então, ele fugiu e não queria pregar. Mas Deus encurralou Jonas de tal forma que ele só tinha uma saída: ou ele pregava ou ele morria. E aí, então, ante a morte, na face da morte, ele decidiu ir pregar. Olha o que diz o verso 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que é Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrepende do mal. Jonas, tentando aqui dar um jeitinho para sua fuga, querendo trazer base para sua fuga, ele fala que Deus é Deus clemente e misericordioso. Ele sabia. Mas olha o que Deus diz para ele. Aí Jonas pede a morte, Jonas está amargurado,
Isso mostra que o coração dele não está tratado ainda com os ninivitas. Os ninivitas foram homens que invadiram Israel anos atrás. Havia um trauma no coração de Jonas contra aquele povo, por isso ele não queria pregar. Mas Deus ama, Deus tem compaixão das pessoas. E Deus quer alcançar os ninivitas e quer usar Jonas, que era o profeta, naquele tempo. Jonas pediu a morte. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, se assentou ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas, então, queridos, discute com Deus, e Deus agora amoroso, gracioso, ele vai tratar de Jonas mais uma vez. Deus vai dar uma lição a Jonas, com coisas muito simples. Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Jonas estava insistindo na ideia da morte. Jonas está descontente. Jonas parece que não percebe a graça de Deus de maneira completa, porque ele está amargurado com aquela gente. E ele não se alegrou, queridos, com a conversão daquelas pessoas. Muitas das vezes nós estamos assim, né? Quando nos fazem mal, quando as pessoas nos tratam mal, a gente fica amargurado, guarda aquilo no coração, nem ora por elas, pela salvação delas. E Deus quer tratar de nós, porque Deus ama tanto a elas quanto a nós. E Deus aqui, irmãos, é gracioso com Jonas, ao extremo. Assim como foi com os ninivitas. E ele diz aí, ó, perguntou Deus a Jonas, é razoável a tua ira por causa da planta? Deus mais uma vez faz a pergunta, é razoável a tua ira por causa da planta? E ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Jonas é malcriado, além de respondão, é malcriado, mas o Senhor é gracioso, amoroso. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Queridos, percebam como Deus ele manifesta a sua graça. Jonas não queria, de maneira nenhuma, pregar aquele povo, porque Jonas não estava interessado na conversão deles, mas Deus ama o pecador de tal maneira que Deus está interessado na conversão do pecador, e Deus então manda o profeta, como Deus manda os missionários, Deus levanta missionários, obreiros, Deus levanta mantenedores para os missionários, para que eles possam ir aos lugares mais distantes, a povos de outras línguas, outras culturas, povos que perseguem a igreja, que matam os cristãos. Porém, Deus ama essa gente. E Deus então promove oportunidade para que eles se convertam. E com isso, queridos, nós podemos perceber a graça bendita de Deus. Ninguém naquele grande dia do juízo, ninguém que será condenado poderá dizer que Deus não é justo, porque Deus é justo e amoroso, e Deus providencia meios para que o pecador ouça a mensagem, reflita, pense no seu mau caminho, se converta e volte a Deus. Isso que é lindo na mensagem do Evangelho, isso que é gracioso. E Deus está dando essa lição a Jonas. Jonas, você está triste aí, irado por causa de uma planta, que você não teve nenhum trabalho, nem regou a planta, nem plantou.
e eu não vou ter misericórdia, não vou ter eu compaixão dessa grande cidade, mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir a mão direita da esquerda, pessoas que estavam em trevas espirituais, completamente cegas espiritualmente. Essa expressão, ela vai mostrar isso, né? Mão direita da esquerda, qualquer um sabe discernir. Mas a expressão quer falar de coisas espirituais. Eles eram cegos espirituais. Eles estavam caminhando para a morte eterna. Eles estavam em trevas. Mas a graça de Deus, o amor de Deus, é misericordioso. E alcançou aquela gente. E alcançou a Jonas, que é um profeta que está num momento difícil. Ele não está entendendo. Tinha entrado por um caminho de insensatez, querendo fugir de Deus, o qual não se pode fugir. Mas Deus amorosamente vai lá, traz Jonas de volta e trabalha com Jonas até o último momento, querido. E a gente percebe que o livro acaba assim abruptamente. Jonas não faz um término do livro, né? Ele está em tanta crise que ao escrever o livro ele é bem sucinto e ele termina assim abruptamente. Mas Deus trabalha na vida de Jonas e Deus vai trazendo clareza e entendimento. E a história de Jonas nos mostra muita coisa. O amor de Deus pelas pessoas, a graça de Deus pelos ninivitas. E eu quero encerrar, querido, indo a Mateus capítulo 12, texto que Jesus fala desse episódio de Jonas e os ninivitas. E essa é uma prova de que, de fato, eles se arrependeram. Mateus capítulo 12, verso 38. Diz assim o texto: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Queridos, esse texto traz muitas verdades. Eles se arrependeram e foram salvos. Os contemporâneos de Jesus não se arrependeram e serão julgados. Haverá um juízo final. E não há como fugir disso. O próprio Jesus, que morreu por mim e por você, o Deus amoroso que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está dizendo que há oportunidade para arrependimento, mas ele também diz que há julgamento. Ele diz: eles se levantarão e condenarão essa geração, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus também foi profeta e muito maior do que Jonas, porque Jesus era o próprio Deus encarnado. E os homens, muitos deles rejeitaram a pregação do próprio Cristo. Querido irmão, querida irmã, querido amigo que está conosco, não rejeite a pregação da palavra de Cristo, porque somente nela há salvação. E todos aqueles que a rejeitam, então serão condenados, como o próprio Jesus está dizendo, no dia do juízo. Então isso diz para nós que também haverá um juízo. Ninivitas se levantarão no juízo, e aqui Jesus está anunciando para o juízo final. Preste atenção nisso. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te guarde, Deus te fortaleça essa semana, Deus fale ao teu coração, Deus te livre do pecado, de uma vida pecaminosa. Deus fale ao teu coração se você está envolvido em uma vida pecaminosa. Para você há um caminho, o caminho é o arrependimento.
O amor de Deus dando a você a oportunidade para que você se arrependa e volta para Ele e o possa buscá-lo enquanto há tempo. Como diz lá em Isaías, buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Amém? Deus não tem prazer na morte do ímpio, querido. Ezequiel 33, verso 11. Deus não tem prazer na morte do ímpio, sim que ele se arrependa e viva. Vamos orar. Querido Pai, te adoramos nessa noite. Te adoramos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te adoramos porque um dia o evangelho chegou até nós, fomos salvos pela graça. Ó Deus, a bendita graça. Ó Deus, mediante a fé, cremos na tua palavra, cremos no sacrifício vicário de Cristo. Ó Deus, cremos que éramos pecadores e que precisávamos da tua graça bendita. E ouvindo a mensagem, decidimos, Senhor, abandonar os nossos pecados e buscar o Senhor. Ó Deus, que essa palavra alcance corações, dezenas, centenas de vidas, Senhor. E que muitos se arrependam e se voltem para Deus e o busquem em espírito e em verdade, para o louvor do teu nome e da tua glória, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido irmão, querida irmã, você que está conosco. Se Deus permitir, Jesus não voltar, quarta-feira estaremos juntos, às 20 horas. Viu? Mudamos o nosso horário da quarta-feira, sempre agora, às 20 horas. Deus te guarde, te fortaleça. Um grande abraço, uma boa semana, um bom feriado amanhã. Em nome de Jesus.